Oi, Alessandra Giannin aqui, e hoje entrevistando a Ká, que trabalha aqui em Dublin. Foi uma super coincidência, porque eu estava treinando na academia, de repente ela veio até mim perguntar se eu era brasileira, porque ela tinha visto alguns vídeos do YouTube, então nada mais justo do que entrevistar ela também, deixar ela contar um pouquinho da história dela e tirar as dúvidas de vocês, certo? Ká, quando que você chegou aqui? Sim, então eu cheguei em Dublin há 3 anos. Cheguei como estudante. Cheguei não trabalhando na área, né? Porque não tinha um inglês bom para isso, mas na real, assim, não trabalhando na área, em academia ou em espaços aqui. Mas quando eu cheguei, eu tava dando aula de personal para os brasileiros. Então, o que eu fiz? Divulguei lá nos classificados, né? Que são os nosso grupo no Facebook. Isso, aí eu já cheguei já fazendo a divulgação. Só que aí eu comecei a dar aula só para brasileira. A ideia aqui era eu vir e aprender o inglês, aprimorar tudo. Então, no início eu fiquei dando aula para pessoas assim, ia na casa dos alunos, dava aula no parque, fazia mais assim personal. Aí depois eu parei total, porque eu foquei no inglês. E aí eu entrei na área depois de 1 ano e meio só. Então eu demorei um pouquinho. Você fez outros trampos antes, né, Caia? Você trabalhou em outros lugares. Além de estar dando aula de personal para os brasileiros, você fez outro trampo, certo? Foi, porque senão, se você não trabalha, você não desenvolve o inglês, né? Então, assim, como eu vim com o inglês muito fraco, então eu foquei mesmo no inglês e aí foi que aí eu comecei a sentir mais segurança, né? Porque, querendo ou não, a gente tem que ter um inglês bom, porque a gente tem que saber se expressar, saber explicar. Então, o inglês é o primordial, né? É importante ter o inglês, não adianta. Se você quiser trabalhar em academia, tem que ter inglês. A não ser que você venha e fique trabalhando com brasileiro, que também tem bastante gente que só trabalha com brasileiro. Mas se você vem para melhorar o seu inglês e de repente, né, ter outros objetivos, carreira aqui, que é uma coisa que dá para fazer bastante, como eu fiz, mudei de carreira completamente, sem ter que fazer uma faculdade. Então essa é uma possibilidade que acontece na Europa, que não acontece no Brasil, que é muito difícil. Você precisa estar com o inglês melhor. Mas beleza, vamos lá. O seu primeiro trampo na área foi uma tragédia, né, cara? Foi. Porque, tipo assim, né, eu estudava, quando eu cheguei eu já comecei a treinar em academia para pegar o Listen. E só que na real foi bem difícil assim por conta do inglês, eu acho, porque se você vem com inglês aí é batata. E aí comecei e era aquela coisa, né? Minha primeira aula foi minha primeira aula de bike. Então tranquilo, você não precisa falar muito, né? E aí depois você vai começando, eles vão começando a te dar aula, que é um pouquinho diferente do Brasil, porque eles vão te dando as aulas aos pouquinhos. Então você entra, você fica mais na musculação, aí você pega uma aula essa semana, ok, vou te dar outra aula, eles vão te jogando aulas. Aí foi assim que aconteceu no meu primeiro trabalho. Eu acho que a maioria das academias aqui está acostumado a ter gente de fora, porque não é só brasileiro também. Eu trabalhava com tcheco, com polonês, então eles sabem que a língua é uma barreira, mas também que tem muita gente aprendendo a dar aula. Então, mesmo com as pessoas novas, eu percebi que eles fizeram a mesma coisa. Começa a dar uma aula, depois vai para outra. Eles vão introduzindo, eles têm essa de não jogar todo mundo na fogueira, assim. Então, é legal, né? Eu acho bem legal, porque no Brasil, você vai trabalhar, você já pega 10 aulas, todas as aulas que tem, você já começa, né, trabalhando. E aqui, então, é mais tranquilo, porque você tem até tempo de estudar para aquela aula, se você for fazer semana que vem, então você consegue se preparar um pouco mais. Mas isso inicialmente, porque depois que você tiver experiência, eles te passarem várias aulas, vai que vai, né? Então é mais para quem tá começando não ficar tanto com medo, porque eles não vão te jogar assim milhares de aulas de uma vez, eles vão te sentindo, você vai também falando qual que é o seu perfil, você vai pegando as aulas que tem mais o seu perfil, as aulas do horário da academia também, então... Mas fala uma coisa, você começou a trabalhar, você estava em outra academia, você não estava na academia que você tá hoje, certo? Fala um pouquinho como foi a sua experiência nesse primeiro lugar. Se você não quiser falar nome, tudo bem, mas fique à vontade. Sim. Bom, eu trabalhei numa academia que eu trabalhava como personal trainer. Então, aqui tem como você trabalhar como personal trainer, que como é que funciona? Você paga o aluguel
É o que a gente fazia no Brasil, né? Então você paga um aluguel que tem um valor, que é na média de uns 500 euros aqui, que no Brasil é uns 500 reais. Ok, deixa eu fazer só um adendo aí. Nem todos os lugares são assim, tá? Por exemplo, na West, Nem todos os lugares. onde eu trabalhava, não tem aluguel. Você vai No ter meu também, agora. Você dá uma parte de tudo que você paga, que é mais ou menos 50%. Isso. Então, depende do lugar, mas, enfim. Esse aí, então, você pagava 500 euros por mês. Mas aí eles me deram a opção. Você pode trabalhar para pagar essas horas ou você paga. Então, como eu não tinha alunos, eu resolvi trabalhar algumas horas para pagar o aluguel, e aí se eu tivesse alunos, os alunos pagavam diretamente para mim. Então, se eu tenho aluno, ok. Se eu não tenho, eu não recebo trabalho de graça. Mas para mim estava ok, porque era a minha primeira academia. Então eu trabalhei, né? Então eu trabalhei assim, na real foi uma professora brasileira que saiu, o visto dela acabou, ela estava saindo, e aí eu comentei para os amigos, eu quero arrumar academia, uma pessoa me indicou, e ela falou, entra aqui que eu tô saindo, então tem os alunos brasileiros, então dá para você começar pelo menos, não do zero, 4 aluninhos, que não é tão ruim para quem tá começando. Tudo brasileiro, né? Porque você acaba tendo mais contato com brasileiro inicialmente, quando seu inglês não tá muito legal, né? Porque você se expressa melhor. Depende de onde você trabalha, viu, Ká? Aí é que eu trabalho. Então, onde eu trabalhava, nossa, quase não tinha brasileiro. Se eu for ver, num total dos 6 anos que eu tinha lá, sei lá, no máximo passaram 20, 30 brasileiros em 5 anos trabalhando na mesma academia. Demorou um tempo até eu achar um brasileiro lá. Então, até é muito diferente, porque essa academia que eu trabalho hoje é totalmente diferente da academia que eu trabalhava. Exatamente. Então, vou explicar um pouquinho. Depende muito Aí, o que acontecia? Lá, eu trabalhava no centro. Então, no centro, tinha muitas estudantes, tinha muita gente entrando e saindo toda hora. Tinha não só irlandês, tinha italiano. Então, tinha aluno de espanhol, italiano, da croata, polonês. Aí, eu resolvi sair, fiquei 1 ano, porque eu tava meio que cansado desse lance de pagar aluguel, eu queria uma motivada mais, e eu já tinha ouvido falar que aqui tinha várias academias que davam cursos. Academia que investe no profissional. Aí foi que eu tava meio que querendo isso, foi quando eu vim, e aí eu saí de lá, fiquei 1 ano, que era esse lance. Então eu podia trabalhar, na real, o início eu trabalhava, é tudo conversado aqui. Então, eu trabalhava 12 horas para pagar meu aluguel por semana, e aí o dinheiro dos alunos ficavam todo para mim. Aí, depois que eu estava lá um tempo, eles pediram para eu trabalhar mais algumas horas, eles me registraram. E aí, desse registro, eu pagava 5 euros por hora, era alguma coisa assim. E aí, eu ganhava mais pelas aulas que eu trabalhava também. Antigamente, eu não ganhava pelas aulas, e aí, depois, eu estava ganhando pelas aulas e pagando só o valor de 5 euros se eu tivesse aluno por aluno, entendeu? Por hora. Por hora. Beleza. Isso. Beleza. E você ficou 1 ano? Fiquei 1 ano, mas eu fiquei 9 meses como personal, e os últimos 3 meses que eu troquei e comecei a trabalhar fixo. Mas aí que eu vi que eu não queria mais trabalhar lá. Beleza, experiências, né? Sim, sim. Aí foi que eu saí, fiquei 1 mês tranquila para dar uma olhada mesmo onde eu queria trabalhar, o que eu queria fazer e tal. E aí continuei com os alunos de personal. Aí, entrevistas, trabalhei numa outra academia. Bom, essa academia é a academia... Eu trabalhei na Fit for Less. É uma academia do mesmo perfil da Fly Fit, que é personal, trabalho personal, e aí você tem os aluninhos, você tem os seus aluninhos, o dinheiro vem para você. Ok. A segunda academia, eu tive a opção de trabalhar como personal ou fixo. Eles não tinham a opção de você trabalhar fixo e dar personal. Então, ou você trabalhava fixo, ou você trabalha... E a internet tá um pouquinho ruim, né? Tá travando. Meu filho? Ia. Peraí. Então, conseguiu? Pode ir. Tá. A segunda academia que eu trabalhei foi a Bendunes. E aí eu fiquei bem pouquinho lá, porque na época que eu tava fazendo entrevista, eu fiz pra lá e fiz também, que é onde eu tô trabalhando hoje. Conseguiu? Vai, pode ir embora. Então, aí, ok. Aí foi, lá era assim,
Ou você trabalhava personal, que era o mesmo esquema da outra academia que eu trabalhava, que é isso, que você trabalha para pagar o aluguel, ou você paga o aluguel, ou você trabalha fixo. Aí eu falei, não quero mais trabalhar como personal, quero trabalhar fixo. E aí depois, se eu ver que tá legal, eu posso trocar para ser personal trainer. Que aí é o mesmo esquema, você faz algumas aulas, ou você paga o valor do aluguel, tipo, se o aluguel é 500, você paga 200 e dá umas aulas. Aí é tudo conversado, ou você pode trabalhar mais horas, pra você não precisar pagar nada do seu aluguel. Então, vai tudo depender de você. Inicialmente, se você quiser trabalhar um monte, porque você não tem aluno, e depois, se você quiser só pagar, então vai do seu trabalho, como desenvolver. Ô, Ká, fala uma coisa, esses dois lugares, então, aí, aquela academia lá que você ficou 1 ano e essa academia, eles pediram algum diploma para você? Quando eu iniciei trabalhando como personal na primeira academia, eles não me pediram, e que eu comecei a trabalhar fixo, aí eles me pediram o seguro. Que foi aí que eu não imaginava que era isso, que na real ele perguntava assim, o seu license, né? Aí eu ia e mandava meu diploma. Eu achava que era o meu diploma eu traduzi tudo certinho, fiz a tradução juramentada. E aí eu mandei o diploma, mandei as minhas matérias, tudo, o meu histórico. E aí ele falou, não, é o seu seguro. Aí eu falei assim, deixa eu pesquisar o que é isso, né? Porque pra mim eu imaginava que era tipo, tô com meu diploma traduzido, tá tudo ok. Aí o meu gerente me ajudou a fazer o que eu tava fazendo, procurei alguns pela internet. E aí ele me indicou um que ele tinha feito. E aí é isso que você precisa, né? Você precisa da sua grade, do seu histórico. E você precisa dar entrada no seu seguro. Eu paguei na época, acho que foi uns 130 euros, por aí. Tá. E aí, como eu dou aula de Pilates também, ele valia para tudo. Pilates, para musculação e para aulas, pra né? musculação, para aula de ginástica, para aula no parque, para aula em qualquer lugar. Mas enfim, aí você foi na Bendum, aí eles pediram alguma coisa também ou não? Você já tinha o seu seguro, o seguro Porque eu fiquei, não, mas eles nem me perguntaram do seguro. Ela só falou, como eles sabem que a gente vem do Brasil, eles já sabem que a gente tem a faculdade. Então, assim, eu não sei se qual que foi, ela não me perguntou. Aí, como eu fiquei 1 mês, então eu acho que talvez eles poderiam me pedir no futuro. Mas no início não me pediram nada, que foi o que aconteceu na Dartry. Eles não me pediram nada também. Tipo assim, eles estão pedindo agora, aos pouquinhos. E você então, começou. O Dart é a academia que ela está trabalhando agora, que foi onde a gente se conheceu. É diferente das outras. Você entrou em dezembro, certo? Entrei em novembro. Novembro, quando a Ju saiu, né? Sim. E é uma academia maior, tá, galera? Só para você ter uma noção, essas outras duas academias, elas são academias bem mais baratas, bem mais baratas do que a Dartry, e nem oferecem a quantidade de aula que oferece lá. Não tem aula da Les Mills, nada disso. A academia que ela tá trabalhando agora é uma academia, tipo, outro nível, bem melhor. Tanto que, assim, a galera é diferente, né? Então, eles não pediram nada inicialmente. Ele só me perguntou das aulas que eu tinha, tal, o que eu fazia. Agora que eles me mandaram alguns documentos, tipo, 1 mês antes de acontecer o corona. Então foi o quê? Março, quase 4, 5 meses trabalhando lá. E eles me pediram alguns documentos porque eles iam fazer o seguro. Então, geralmente, as academias também fazem o seguro para os profissionais. Então, depende. Se a academia é boa, tudo depende de onde você está trabalhando. Se você trabalha fixo, geralmente eles pagam esse seguro. Você não precisa se preocupar. Então, agora, igual lá na primeira academia que eu trabalhei, na Fit for Less, eles pagavam o seguro pelas aulas que eu dava. Mas eu tinha que ter um seguro porque eu dava personal trainer. Então, galera, se vocês tiverem ainda dúvidas dos seguros, escrevam aqui nos comentários, que daí eu pergunto de novo para ela, ou a gente conversa com outras pessoas. Porque eu acho que, na verdade, o seguro vai depender de onde você está trabalhando. Não é uma resposta, assim, exata. A hora que você estiver aqui, dependendo de onde você vai trabalhar, dependendo do que você vai fazer, porque se você vai trabalhar na piscina é diferente, se você vai trabalhar na escola é diferente. Então, quando você tiver a sua situação certa, aí, muito provavelmente, as dúvidas vão começar. Mas é importante você saber que você precisa de um seguro
Mas qual seguro você vai precisar vai depender do que está rolando aqui no momento.